Feliz mês novo, feliz início oficial da jornada Sou Rica. Hoje uma live de aquecimento. Você que está chegando aqui agora já fique sabendo que dia 3, 4, 5 e 6 de abril teremos uma jornada maravilhosa, gratuita, Jornada Sou Rica, que vai acontecer ao vivo e online. E no sábado, dia 6, nós teremos um diagnóstico sistêmico ao vivo para fazermos juntos. Via Zoom, às 8 horas da manhã, já se organiza para participar comigo ao vivo, tá? Eu sou Paula Cassan Vaz, psicóloga, consteladora familiar, e nosso grande propósito aqui é fazer um movimento de libertação, eu poderia dizer, para que você tenha liberdade sistêmica, para que você reconheça que, na verdade, você tem tudo o que precisa para ser quem você deseja ser, para realizar os seus sonhos, para ter a vida que você merece. Mas para isso nós precisamos trabalhar em algumas coisas. E o nosso tema de hoje é crise. A crise, o que está por trás da crise, que se você souber reconhecer, pode mudar os seus resultados imediatamente. Eu vou escrever aqui o que está. Bom dia, Anne. Bom dia, Vá. Bom dia, Cris. Bom dia, Nath, Rô. Todo mundo está chegando aqui. Bom dia. Vamos compartilhar, inclusive, essa live com os amigos aqui? Então, eu vou escrever o título da live aqui para vocês saberem o que é, tá? Então, o que está por trás das crises que, se você souber, muda imediatamente seus resultados. Esse é o título do nosso encontro de hoje. E eu tava meditando aqui agora de manhã. Caiu aqui, gente? Tá tudo certo. Eu tava meditando agora de manhã pra gente entrar juntos e, gente, quantos assuntos, quantas coisas riquíssimas vêm por trás desse tema, dessa questão. E eu já quero começar aqui com vocês, inclusive fazendo um exercício. Existe alguma área da sua vida que você considera que está em crise? Vamos refletir sobre isso juntos? O que é crise, né? Se a gente for parar para pensar, já começamos de uma pergunta aqui. O que é crise, afinal de contas? Como que a gente se considera, como que a gente diagnostica que nós estamos em crise em alguma coisa? Você já parou para pensar? E quando a gente pensa na palavra crise, qual é a área da tua vida nesse momento que você reconhece estar numa crise? Então, você pode trazer aí aspectos para mim, por exemplo, de uma área da vida que está nos seus relacionamentos. Você pode estar em crise na sua vida financeira. Você pode estar em crise na sua vida profissional, na sua autoestima, autoconfiança. Você pode estar em crise em relação à sua saúde, ao seu corpo, à sua autoestima, à tua autoimagem, né? Então, vamos fazer uma reflexão juntos? A Cris está falando ali que crise para ela é algo a ver com desconforto, chateação, legal. O que é crise para você? Então, eu estava fazendo essa meditação agora de manhã, né? E até eu peguei aqui algumas áreas da vida mesmo. A crise existencial, crise de identidade, crise sobre dinheiro, sobre profissão, sobre identidade, sobre corpo, sobre saúde, sobre relacionamentos, né? E eu cheguei a uma percepção, não vou falar que foi uma conclusão, mas eu cheguei a uma percepção de que a crise, ela está diretamente relacionada a um significado que nós damos, a uma interpretação que nós tivemos sobre algo e que aquilo não saiu do jeito que a gente queria. Então eu criei um projeto, eu criei uma ideia, eu criei uma idealização a respeito de algo e aquilo não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Então eu entro numa crise, numa confusão que na verdade está ali dentro de mim sem entender o que está acontecendo. Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, ele diz uma frase que sempre me toma muita atenção, assim, que ele diz o seguinte, que somos mais psíquicos do que imaginamos ser, psíquicos, somos mais mentais, a gente tem muita necessidade de interpretar as coisas, a gente tem muita necessidade de entendimento lógico e racional das coisas para que a gente possa relaxar, para que a gente possa entrar num fluxo. Acontece que a vida, gente, cada vez mais vai provar pra gente, inclusive através das crises,
que a gente, na verdade, não controla praticamente nada, né? Até tem essa cartinha aqui que eu deixei separada. Isso aqui, a confiança, seria como se a gente tivesse a coragem de saltar no desconhecido. Só que o que nós aprendemos lá atrás? Nós aprendemos a controlar. Nós aprendemos a cuidar dos detalhes de tudo para que a gente não seja errados. Inclusive, só esse significado que a gente aprendeu a dar entre o que é certo e o que é errado, só isso por si só ficou um pleonasmo, né? Mas isso já trouxe pra gente uma confusão mental muito grande. Tanto é que eu tava fazendo uma análise do que mais a gente olha quando a gente identifica que está em crise em alguma área. Vamos supor que você esteja vivendo uma crise na sua vida financeira. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa que está vivendo uma crise na vida financeira vai buscar normalmente? Se ela não estiver fazendo uma terapia sistêmica, se ela ainda não tiver conhecimento sobre a constelação familiar, se ela não tiver conhecimento sobre as coisas que estão debaixo da superfície, se ela não tiver assim, um norte, né? Não, pera lá, deve ter alguma coisa aqui abaixo da superfície, deve ter alguma coisa aqui que está numa raiz que eu ainda não estou conseguindo identificar. As pessoas vão buscar pelo comportamento, né? Então assim, eu estou com um problema financeiro, então eu preciso buscar uma consultoria financeira, eu preciso buscar uma educação financeira, eu preciso buscar mudar os meus comportamentos financeiros. Aí a pessoa ela vai lá, ela vai fazer uma planilha, ela vai tentar diminuir os gastos, ela vai buscar ferramentas para aumentar o faturamento dela, aumentar o dinheiro dela. Faz sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Então o que é uma crise? A crise é alguma coisa que tá acontecendo na sua vida, que está totalmente fora de controle. Isso que nós vamos identificar juntos aqui hoje. Nós vamos partir do princípio que uma crise é quando algo na tua vida está fora de controle, que estão acontecendo coisas que você não previa, ou que até mesmo você não desejava, e aquilo está acontecendo e você não sabe o que fazer. Ok? Você não sabe como lidar emocionalmente com isso, você não sabe como agir psicologicamente falando com isso, mas principalmente comportamentalmente falando. Então você entrou numa crise de dinheiro, por exemplo, e aí você se vê lá no vermelho, no banco, com alguma questão, não consigo pagar as contas em dia como eu gostaria, ou então você fez um mau negócio e acabou perdendo dinheiro, igual esses dias uma cliente entrou num golpe e perdeu 13 mil reais, né? Ela tava tudo direitinho na vida dela, tudo lindo acontecendo, ela prosperando, fazendo mais dinheiro, e de repente entrou num golpe e perdeu 13 mil reais. E aí ela viveu uma crise. Poxa, como eu sou burra, onde já se viu ter entrado nesse golpe? Aí o pai falou, a mãe falou, entrou numa crise familiar, entrou numa crise de identidade, entrou numa crise financeira. Então algo aconteceu que foi fora do controle, fora do movimento racional, cognitivo de algo que ela esperava estar entrando no investimento, entrou num golpe. E ali fez com que ela ficasse em confusão. Ela não se reconhecia mais. E além disso, ela teve um fator financeiro que foi uma defasagem financeira muito grande e entrou na conta dinheiro que ela não previa. Então isso gera uma crise. Por exemplo, mulheres que recém foram mamães. Tem alguém aqui que é mamãe recente, que tem filhinho pequeno? Ela era uma mulher casada, profissional, etc, etc. Agora ela é mãe. Agora entrou um fator novo. A gravidez já tira a mulher do controle, porque ali vai acontecer o que tiver que acontecer, por mais que ela cuide da gravidez, que ela cuide da saúde, que ela cuide dos detalhes para que a gravidez dela seja o mais leve possível, ela contrata uma doula, enfim, ela faz N fatores ali para que ela possa minimizar qualquer situação que possa deixar ela em desconforto. Mesmo assim, a gravidez vai trazer desconfortos, vai trazer situações inesperadas, situações que ela não vai ter controle. Quando essa criança nasce, então, ela vai para uma crise de identidade, na qual ela antes era uma esposa que provavelmente tinha um relacionamento sexual mais frequente com o marido, que ela podia sair a hora que ela queria de casa, que ela ia organizar as coisas dela no trabalho, eventualmente na empresa, se ela fosse dona de um próprio negócio, e de repente ela tem que ficar ali 2, 3 meses dedicada àquele serzinho que depende dela naquele momento, né? Por exemplo, uma pessoa diagnostica com uma doença, né? Quem aqui já passou por um diagnóstico de uma doença que você fala assim, meu Deus do céu, meu mundo caiu, porque eu jamais imaginei, eu me cuido, eu faço isso, eu faço aquilo, ou então eu não me cuidava, mas eu não imaginava e tudo mais. Então veio um diagnóstico para você e ali saiu do controle. E aí você entra em crise.
E agora, será que Deus me abandonou? A gente acaba entrando até nesses aspectos e perguntas que são típicas de crises existenciais, né? Será que Deus me abandonou? Será que a minha fé é forte o suficiente para dar conta disso? Será que eu vou morrer? Será que eu vou dar conta? Então, é muito importante, eu estou aqui fazendo um levantamento de hipóteses com vocês, para que a gente possa, inclusive, reconhecer, às vezes, num relacionamento, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo de mim mesma. Eu tive várias crises no relacionamento até eu conseguir relaxar e falar, ok, tá tudo bem. Por quê? Porque a vida inteira eu fui criada para fazer as coisas, para trabalhar, para ter resultado financeiro, para ter resultado empresarial. Eu não fui treinada, eu não fui educada para estar num relacionamento de casal. Eu não fui educada para estar ali e relaxar na construção de uma relação. E eu acredito que tem muitas mulheres que me assistem aqui, muitas mulheres que me acompanham, que até são minhas alunas, inclusive, que também tiveram essa educação de focar tudo em ser independente, que muitas vezes, inclusive, ouviram, né? Você não pode depender de homem, você não pode depender de ninguém, você tem que cuidar da tua vida, você tem que ser uma excelente profissional, você tem que ter o seu dinheiro, etc, etc, etc. E aí, a hora que você se vê num relacionamento e você está numa fase de mais maturidade, desejando construir uma relação, desejando construir uma família, você entra em crise de identidade. E é capaz de você ficar num embate dentro daquele relacionamento, inclusive, porque você não sabe muito bem o que fazer, você não consegue soltar e simplesmente confiar, né? E a mesma coisa na profissão. Então você tem lá, vamos supor que você foi criada, sua família sempre falou pra você, ó, você tem que ter estabilidade financeira, você tem que ter dinheiro entrando todo mês, você tem que estudar e ter o diploma, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Então todas essas coisas, gente, que a gente vai ouvindo desde pequenininho, estão na seara das crenças, pensamentos e sentimentos, estão na seara do que a gente tem aqui no nosso inconsciente, consciente, mas que foram moldadas, foram condicionadas, formas de pensar e se relacionar com a vida, que foram moldadas e condicionadas no decorrer da nossa vida, especialmente na nossa infância, que fizeram com que a gente olhasse para o mundo com aquele filtro. Então, se você foi criada para dar continuidade no negócio da família, eu atendo muitas pessoas hoje que são pessoas que estão dando continuidade nos negócios da família. Quando a gente pergunta para essa pessoa, e a maior parte, gente, sério, a maior parte das pessoas que estão dando continuidade aos negócios da família estão numa crise existencial surreal. Por quê? Porque elas têm que ser a continuidade, elas foram criadas, elas foram moldadas a vida inteira. O pai, a mãe falou para elas, vocês têm que ser a continuidade, vocês são um legado, você é tudo para essa empresa, né? Até não sei se a Isa tá aqui, a Isa faz planejamento sucessório, inventário, essa antecipação, né, do futuro das empresas familiares e tudo mais. E isso é uma coisa que eu trabalho muito quando eu estou diante de pessoas que têm essa missão. Essa missão não é a missão dela, não é o que ela escolheu. Inclusive, nós vamos ter uma aula, eu não sei se vai ser no dia 3 ou 4, tá? Que eu não sei decor toda a jornada. Gente, inclusive quem tá aqui não entrou ainda no grupo gratuito da Jornada Sou Rica, entra lá, porque as aulas vão ser liberadas através do grupo. Dia 3, 4, 5 e 6, nós vamos ter a Jornada Sou Rica mesmo, que são aulas ao vivo e que serão de 20, 30 minutinhos cada aula. E no sábado, dia 6, eu vou fazer uma aula ao vivo, nós vamos entrar ao vivo, Zoom, às 8 horas da manhã, para fazer um diagnóstico sistêmico com a minha metodologia super legal, tá? Então, entra lá para saber disso, para poder se inteirar e até saber os títulos das aulas, os dias das aulas direitinho, que já tá lá na descrição do grupo, tá? Mas a hora que a gente terminar aqui, você vai lá na minha bio ou me pede o link que eu mando para você fazer sua inscrição na jornada, tá? Lembrando que no grupo eu já tô compartilhando várias coisas, tenho feito enquetes lá, tem sido muito legal todo o movimento que a gente tá fazendo da jornada lá. Essa é uma live de aquecimento, amanhã eu vou fazer uma live também, tá? Eu decidi que amanhã também vou fazer uma live, que vai ser esse aquecimento, aí quarta, quinta, sexta e sábado são as lives que já estão programadas para nossa jornada, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer com essa questão dessa crise profissional e essa crise de identidade que é dessa criança que dentro de si acha que tem que agradar os pais, essa criança interna que dentro de si acha que se não der continuidade pro legado da família, tá traindo a família, e tá tudo bem você dar continuidade ao legado da tua família, tá tudo bem você continuar trabalhando nos negócios da família, não tem problema nenhum. Deixa eu fechar aqui que eu tô achando que tá muito barulho, né? Sei isso pra vocês também, tá?
Acho que melhorou, né? Tá tudo bem você dar continuidade nos negócios da família, tá? Só que se você não compreender o seu lugar em relação às expectativas e demandas dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que construíram essa família para você, e se você não conseguir encontrar o teu lugar em relação a essa continuidade, a esses negócios, você corre um seríssimo risco de, mesmo gostando do que você faz e mesmo entendendo aquele propósito daquela empresa, daquele negócio, você ficar extremamente frustrado, inclusive adoecer fisicamente falando. Gente, quando nós estamos fora do nosso lugar e a intenção pela qual, mesmo inconsciente, a intenção que a gente tem de realizar algo está fora do lugar, está distorcida dentro de nós, a nossa postura que vai representar aquilo, que vai fazer com que aquilo aconteça e levar aquilo, de repente, até um peso, um adoecimento, essa postura, ela está ou de salvadora, está salvando o destino de alguém, está salvando a dor de alguém, ou de mediadora. Inclusive, a live de sexta-feira eu falei bastante disso, né? Ela está de mediadora, ela está ali dentro, como se ela estivesse no meio mesmo de uma relação, a relação do vô dela com o pai dela, porque o vô dela esperava que o pai dela fizesse, o pai dela não fez, ela vai lá e faz. Entendeu? Ela tá lá na relação da mãe e do pai, que ficaram juntos por causa dos negócios, por exemplo, que não se separaram por causa dos negócios. Aí ela fica ali como um ponto de apoio, como se ela saísse desse lugar, os pais não teriam chance, se separariam e deixariam de amá-la. Então é muito importante que a gente reconheça que dentro de nós existem coisas inconscientes que estão o tempo inteiro atuando, e se a gente não aprender a dar novos significados para isso, necessariamente nós vamos distorcer os significados e vamos ficar com a pior parte. Nós vamos ficar com a dor daquilo, nós vamos ficar com a revolta disfuncional que nos leva a perder negócios, perder saúde, perder autoestima, autoconfiança, perder posicionamento. Percebe? E isso gera o que nós estamos falando aqui, que na verdade é a crise. Então a crise, ela é um resultado de um movimento que tem a ver com você, com a sua criança machucada, com as suas experiências de vida, com as suas expectativas e projeções a respeito de algo, a sua necessidade de controlar as coisas e saber e ficar ali em cima dos resultados. Está diretamente relacionada à crise, a você se comparar com outras pessoas. Fulano é melhor que eu, fulano é pior que eu. Aquele relacionamento é melhor do que o meu, aquele relacionamento é pior que o meu, aquela pessoa tá prosperando mais do que eu, aquela pessoa tá prosperando menos do que eu, aquela pessoa fez faculdade, eu não fiz, aquela pessoa fez mestrado, eu não fiz. Então, tudo isso está diretamente relacionado à forma como você vai se sentir sobre as coisas. Entenda que crises nós vamos viver sempre. Nós sempre vamos ter momentos de ruptura. Nós sempre vamos ter momentos em que nós vamos ter que, literalmente, tá? Anota isso, que nós vamos ter que sair de um lugar para ir para o outro, e isso requer um esforço. Isso requer romper com o padrão. Isso requer muitas vezes, inclusive, deixar de conviver com algumas pessoas. Deixar de fazer algumas coisas que antes a gente fazia. Por quê? Porque nós estamos em movimento para um próximo nível. Quanto mais consciente você está, menos a sensação de crise você tem, mais a sensação não de controle, mas de presença você tem. Mais a sensação de que você está fazendo algo com um sentido, com um alvo, com um direcionamento e não aleatoriamente. Quanto menos consciência e presença você tem para essas mudanças necessárias da vida, que inclusive são escolhas nossas, quanto menos presente você está, mais você vai para o lado obscuro disso. Mais você vai entrar em angústia, depressão, ansiedade, mais você vai entrar em comparação, mais você vai entrar em descontrole, mais você vai entrar, inclusive, na fabricação de mais maus negócios, doenças, dores, pesos, disfunções e abusos na sua vida. Me empolguei. Então, já que eu me empolguei, agora eu quero que vocês me deem um feedback aqui. Mesmo me empolgando, tá dando para compreender? Quem tá aqui comigo, tá assistindo a live aqui, que vai ficar comigo estudando ao vivo, responde aí para mim. Tá fazendo sentido até aqui? O que chegou para vocês? A Elisa tinha dito que meus pais sempre falavam que eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, mas nunca me falavam que eu tinha que estudar. Tanto é que só tem ensino médio. Ok, e se isso não fosse um erro, né? Você já parou para pensar, e se isso não fosse um erro? Eu até anotei essa frase, porque essa frase eu falei, cara, eu tenho que dizer em voz alta essa frase para que vocês
recebam elas de uma forma filosoficamente profunda. E eu vou te convidar a anotar essa frase, tá? É uma frase do Bert Hellinger, ele diz o seguinte: porque os nossos pais são imperfeitos, é que nós temos uma chance. Se os nossos pais fossem perfeitos, o que a gente teria para evoluir? Você já parou para pensar que justamente aquilo que te faltou em relação aos seus pais, olha que forte que é isso, que justamente aquilo que te faltou, na verdade, que você acha que te faltou, que talvez nem tenha faltado exatamente, ou até faltou mesmo, tá? Mas justamente aquilo que te faltou em relação ao que os seus pais te entregaram, comportamentalmente falando, como pai e mãe humanos, é justamente o que faz você ser quem você é, ter a sede de ser quem você é, ter a sede de mudar, ter a sede de se transformar, de evoluir, de fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. Olha que forte que é isso, gente. Eu vou falar de uma aqui, é um ponto de vista isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá? É um ponto de vista. Nós temos uma das pessoas que foram consideradas as mais perfeitinhas do mundo. Do mundo não, do Brasil, talvez. Sandy, tá? A Sandy, ela vem de uma família que é considerada perfeita. Pai e mãe que ficaram juntos, que são religiosos, que deram a base educacional para eles, que mesmo eles tendo, a Sandy e o Júnior, né, tendo trabalhado desde pequenininhos e tudo mais, mas a Sandy sempre relata que o dinheiro que ela recebia lá sempre foi para eles, os pais nunca usaram esse dinheiro, né? Ela foi super educada, estudou nos melhores colégios, sempre foi, nossa, extremamente organizada tudo aquilo. Pai e mãe, pelo jeito, nunca brigaram na frente deles. Tem uma harmonia, um casal super bonitinho juntos e tudo mais. A Sandy é uma das pessoas que mais tem problemas psicológicos que eu conheço, tá? E é o que a gente chama de problemas vindos de pais perfeitos, tá? E muitas, eu, por exemplo, meu pai mesmo vira e mexe, ele fala pra mim: poxa, mas nós demos tudo pra você, a gente fez de tudo. Eu também sou filha de pais perfeitos, né? E várias pessoas aqui, pais perfeitos, entre aspas, né? Imperfeitos e tudo mais, mas assim, que deram tudo, que organizaram tudo para que a nossa vida educacionalmente falando fosse ótima, entendeu? Que ficaram juntos, casados, que me colocaram em escola particular. Não vou me comparar com a Sandy, tá? Não tem nem comparação os níveis ali, tá? Mas tô dizendo assim, pais que cuidaram, que tiveram presentes, que ficaram casados, que deram modelo de educação, que organizaram tudo, que cuidaram dessa menina, que fizeram tudo em relação à base educacional dela, para que ela tivesse uma boa vida, né? E que ela também trabalhasse, que ela fizesse as coisas dela. Ela ama o que ela faz, a Sandy diz, né? Que ela ama o que ela faz, que ela canta, que ela compõe e tudo mais que ela faz, mas ela é uma pessoa que agora, que tá nos seus perto dos 40 anos, ou tem 40 anos, não sei, agora ela tá buscando, ela com certeza está em crise existencial, inclusive, né? Se separou recentemente, ninguém na face da terra podia imaginar que a Sandy ia se separar. Por quê? Porque ela veio de uma base familiar perfeita, porque ela veio de uma estrutura perfeita, porque ela é a menininha, a mocinha, né? Tem um filho, nunca mostrou o filho para poupar o filho de ser visto. Só que ela diz que demora mais de 1 hora para passar rímel todos os dias, para que o rímel fique perfeito. Ela tem toque, ela tem pânico, ela tem várias questões, não sei se tem pânico mesmo, mas toque eu sei que ela tem, né? Várias questões psicoemocionais. Eu tive fibromialgia, tive, como é que chama aquele negócio? Hipocondria, tive síndrome do pânico, tive depressão, tive bulimia. Tô falando mal dos meus pais? Pelo contrário. Mas você que julga os teus pais porque teu pai não ficou presente, porque teu pai foi embora, porque tua mãe foi embora, porque tua mãe deixou você sendo criada com a tua avó, porque tua mãe não falou pra você ir estudar, porque ninguém te orientou pra fazer uma faculdade. Posso falar? Todo mundo tem problema. Eu que tive pais presentes, tenho problema. A Sandy, que teve pais perfeitos, teve problema. E tem problema, tem crise existencial. Você tá entendendo? Não sei se você já viu a Sandy cantar, ela tá sempre com o dedinho aqui no ouvido pra ela não desafinar. Ela tem um extremo perfeccionismo e eu imagino que ela deve sofrer muito para poder fazer as coisas. Por quê? Porque a chance dela errar alguma coisa deixa ela fora de si. Então, entende o que eu quero chegar aqui, gente? Independente
de como foi a sua criação, você tem problemas. Porque nós temos pais imperfeitos. Os pais da Sandy foram perfeitos e imperfeitos. Porque na perfeição deles, eles criaram também demandas emocionais e crises na Sandy, que hoje, depois de X anos de idade, 40 anos de idade, ela tá na crise existencial dela e vai fazer disso, com certeza, algo muito grandioso. Então, qual que é a grande filosofia disso tudo? Se a gente tem bons olhos, se a gente consegue olhar para as coisas que estão acontecendo com a gente com um olhar de buscadora, com um olhar de aprendiz, com um olhar de curiosidade, o que será que tem aqui de presente para mim? Quando eu olho com um olhar de curiosidade, igual quando, por exemplo, eu estava lembrando também, né? Um tempo atrás, eu atendi uma cliente que ela estava com medo de falir, que ela entrou em surto psicológico. Ela falou, Paula, eu vou falir, eu não vou dar conta. Aí eu falei para ela, calma, vamos pensar juntas aqui. Vamos pegar comportamento, crenças e depois a origem familiar. Anota esse, vamos fazer um triângulo, tá? A pontinha do iceberg aqui, nossa, eu gostei disso. Vou até fazer o triângulo aqui pra gente observar juntos, tá? A pontinha do iceberg é o comportamento. No meio nós temos as crenças e emoções que a gente aprendeu, que são significados que a gente aprendeu a dar. E embaixo nós temos a pedagogia sistêmica e as memórias transgeracionais. Depois eu vou fazer um mais bonitinho e vou postar ali nos stories e no grupo para vocês, tá? Mas seria mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui comportamento, as crenças e pensamentos que a gente aprendeu, principalmente de onde a gente mora e tudo mais. E aqui nós temos as memórias transgeracionais da pedagogia sistêmica, tá? Então, da onde vem um comportamento, da onde vem um resultado na nossa vida, da onde vem uma ação na nossa vida? Da combinação desses três fatores. Inclusive, eu gosto de ficar com a minha árvore genealógica simples desenhada aqui atrás, pra gente lembrar que atrás da gente tem um monte de coisa que aconteceu antes e que influencia, que impacta na gente. Então, essa cliente estava lá com medo, Paula, eu vou falir, eu não vou dar conta, eu não sei o que fazer. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, vamos analisar a parte comportamental disso? Vamos analisar os fatos disso? Então, primeira coisa que você deve fazer quando você está em crise, independente se você está em crise na área de relacionamento, se você está em crise na área financeira, profissional, autoestima, autoimagem, segurança, insegurança, psicológica, não importa. Primeira coisa que você vai fazer, quais são os fatos a respeito disso? Então, vou pegar esse exemplo. A cliente estava com medo de falir e de não dar conta dos negócios dela. Várias empresas que ela conquistou e tudo mais. Aí nós fomos olhar para isso. Qual a primeira pergunta que eu fiz para ela? Meu bem, o que é real disso? O que é real a respeito disso que você está me contando? Qual é a situação atual dos teus negócios? Verdade, existe a possibilidade de você falir? Por quê? Porque a gente precisava entender os números, os fatos, os comportamentos, as ações, os resultados que estavam acontecendo com ela, para então a gente poder criar uma estratégia. Por quê? Porque se existe realmente uma possibilidade de falir, nós vamos ter que intervir enquanto a gente vai tratando o psicológico e o sistêmico. Entende o que eu quero dizer? Então, você está diante de uma crise, nós temos que tratar os 3 pilares, gente. Os 3 pilares de ação que nós temos que fazer são comportamental, psicológica, /mental e sistêmica, pedagogia sistêmica e memória transgeracional. Enquanto a gente não reconfigura isso, você fica manca. É um tripé que tá faltando um pé. Por isso que, lembra que eu tava falando? A pessoa tá com problema do lado de dinheiro. Ela vai, procura um educador financeiro, um consultor financeiro, mas ela não arruma a base, ela não arruma as crenças e ela não arruma, né, o psicológico, mental e não arruma a parte sistêmica. Ela vai arrumar a casa, ela vai arrumar a parte física, comportamental, ela vai economizar, vai fazer mais dinheiro, vai resolver o fluxo de caixa dela. Daqui um ano ela entra no mesmo buraco de novo. Ela contrata um golpe, igual a minha aluna contratou, né? Ela arruma um jeito de perder um dinheiro, ela fica doente, não consegue fazer dinheiro durante um tempo. Por quê? Porque precisa arrumar os 3 pilares. Tá em crise? Paula, me ajuda, preciso arrumar os 3 pilares. Paula, a Jornada Sou Rica vai me ajudar a olhar para isso? Sim, já está ajudando
e vai ajudar ainda mais nos dias 3, 4, 5 e 6. No dia 6, nós vamos fazer um diagnóstico sistêmico ao vivo, extraordinário. Você é minha convidada, meu convidado de honra para estar comigo ao vivo no Zoom. Vai ser maravilhoso, tá? Então, a cliente estava lá e ela estava diante desse medo de falir, medo de não dar conta. Então, ao analisar com ela, verdade, existe a chance de você falir? A chance dela falir era de 0,00000000000000001%. Por quê? Porque além de ter uma empresa que vende produtos e serviços, que na verdade era só ela ir para ação e para vendas, porque ela tinha parado de estar ali no comando das vendas, então ela já sabia que se ela voltasse para o comando das vendas, ela faria um giro acontecer muito rápido. Bastava ela se posicionar ali dentro de vendas. Por quê? Porque tinha um estoque, não estava com problema de estoque, posso falar? Não estava com dívida com um fornecedor nem nada. Então, quando a gente olhou para a parte física, estoque, dinheiro e o que fazer, estava muito fácil de resolver o problema. Não tinha uma evidência de falir. Além disso, ela tinha uma empresa também de prestação de serviço. E prestação de serviço, você abre agenda, você vai fazer visitas, você se movimenta, daqui a pouco você está com a agenda cheia de novo. Entende? Então, os negócios que ela tinha, ambos os negócios estavam num movimento que era muito simples virar chave. Não tinha chance dela falir, de verdade. Se existisse chance dela falir, aí nós entraríamos com outras possibilidades. Possibilidade de fazer um empréstimo, de vender alguma coisa, de não pagar o banco por um tempo, entendeu? Aí tem outras coisas que a gente vai fazer ali dentro daquela mentoria empresarial, dentro daquele direcionamento, ok? Mas no caso dela, então, quando nós fizemos a pergunta, verdade, o que é real disso? Não tinha chance de falir. Aí nós vamos para as crenças dela, ok? Quais são as crenças, qual é o teu padrão mental em relação a negócios? Então aí nós fomos investigar, e gente, vai fazendo isso com você aí também, tá? Sobre relacionamento, sobre corpo, sobre qualquer coisa. Na hora que a gente foi investigar as crenças, os pensamentos, a psicologia, a mentalidade dela, o que ela tinha na cabeça dela? Que se ela não tivesse pelo menos 6 meses de despesas guardado numa conta de emergência, vamos dizer assim, ela não se sentia boa o suficiente. E ela estava com menos de um mês ali. Ela estava dependendo do giro para ter dinheiro para pagar as contas. Isso enlouqueceu ela, porque a vida inteira, e inclusive o pai falou muito, né? O pai que também era comerciante, também era dono de negócios. A mãe falava para ela, pelo amor de Deus, você tem que ter estabilidade, você tem que ter segurança, já que você não vai ser, você vai ser empresário igual ao teu pai. Então você precisa ter um caixa, você precisa sempre ter dinheiro, você precisa pelo menos ter não sei quantos mil reais guardados para você poder ficar tranquila. E ela estava passando por uma crise. Ela estava passando por um momento em que estava tudo diferente do que ela estava acostumada e ela estava se sentindo absolutamente sem controle. Então lembra, como que a gente identifica que está numa crise? Quando as coisas estão acontecendo fora do nosso controle e a gente sente que a gente não tem poder nenhum sobre aquilo e isso gera esse movimento de confusão, de crise, de medo, de insegurança. Então quando nós vimos que existiam essas crenças, daí nós fomos novamente para a pergunta. Verdade, o que é real disso? Verdade que você é fracassado porque você não tem guardado 6 meses? Verdade que o dinheiro que não está guardado aqui não foi investido? Então nós fomos perceber o que era real daquilo. Quando a gente viu, por que ela não estava com a reserva? Porque ela tinha feito um super investimento na empresa, porque ela estava melhorando todos os processos dela dentro do negócio. Por que inclusive estava vendendo menos? Porque ela tinha se envolvido profundamente nas questões operacionais do negócio, que era necessário, inclusive, para ela poder fazer toda a transformação e criar base para ir para o próximo nível. Cara, olha que demais isso. E olha como que é a clareza, gente. Olha como que é a clareza. Eu tô contando aqui para vocês, quem pegar a energia disso aqui que eu tô falando para vocês, você muda de vida agora. Tá? A gente conseguiu fazer ali um entendimento acontecer juntas de que, na verdade, ela não tinha problema. Que, na verdade, ela estava passando por uma transição.
E que ela estava, na verdade, criando uma nova estrutura para dar conta do próximo nível, para impulsionar, inclusive, os negócios dela, para ir para um outro nível. Cara, olha que demais isso! Aí, óbvio, eu perguntei também para ela, você já passou por isso? Você já faliu? Você. Não a tua mãe, teu pai, teus avós, um tio, uma tia. Não, você. Você já faliu? Aí ela, sim, eu já fali. Quando a gente entende que a pessoa já teve aquele histórico, porque uma coisa são seus pais, seus ancestrais terem falido, terem passado por uma situação, tá? Terem sido traídas, terem sido abusadas, porque a gente está fazendo isso, tô dando um exemplo dessa cliente nos negócios, mas isso vale para qualquer área, tá? Então, às vezes você vai falar assim, Paula, mas eu nunca fui traída. Por que eu tenho tanto medo de ser traída? Aí, provavelmente, isso tá em memória transgeracional. Tá mais ligado à questão sistêmica do que a questão comportamental em si, embora provavelmente tenha a questão de crença, porque se teve gente da tua família que foi traído, isso foi muito falado, que homens não prestam, né? Ou se for o contrário, que mulheres não prestam, entende? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que se você teve uma experiência em relação a essa situação que está em crise na sua vida, nós precisamos olhar para ela para ressignificá-la. Inclusive com a seguinte pergunta: ok, a situação de hoje é igual à situação do passado? Eu sou a mesma pessoa que eu era no passado, quando eu tive esse problema, quando eu tive essa crise, quando eu tive essa questão? Cara, é óbvio que não. Tem um ditado que diz que um homem não passa 2 vezes pelo mesmo rio. Quem já ouviu esse ditado? Um homem não passa 2 vezes pelo mesmo rio. Por quê? Primeiro, porque o homem não é mais o mesmo homem. Segundo, porque o rio não é mais o mesmo rio. Tá ali, ó, circulando. Então, é impossível que, mesmo que a situação atual que está acontecendo na tua vida seja parecida com algo que você já viveu, seja muito, muito, muito semelhante àquilo que a tua família viveu, que as mulheres da tua família viveu, que os homens da tua, sei lá quem, viveu, e que você já viu aquilo acontecer, é impossível que seja a mesma coisa. Faz sentido? Quando a gente está em posse dessa clareza, cara, abre um mar de possibilidades. Aí sim, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui para eu falar sobre a parte sistêmica. Quando a gente vende almoço para comprar janta. Quando vende almoço para comprar janta, você precisa entender, inclusive, a mesma coisa que essa cliente entendeu. E eu passei intimamente por isso também. Tá, ô Vini, que legal que você tá aqui, eu tava pensando em você esses dias, que gostoso. Olha só que legal isso. Eu mesma passei por isso e posso dizer, recentemente eu passei novamente por isso. E aí eu vou contar a causa sistêmica do porquê que isso acontece, mas antes disso, vou responder a Anne aqui, tá? Quando eu tô vendendo almoço, quando uma empresária tá vendendo almoço para comprar a janta, existe uma altíssima probabilidade de você estar fazendo o que nós vamos conversar amanhã, sobre ganhos secundários. Tem uma cartinha sistêmica que diz o seguinte: muitas vezes a boa solução é impossível. Nem sei se diz é impossível, se diz é difícil. Muitas vezes a boa solução, vou falar impossível, tá? É impossível, pois ela nos faz perder a importância. Vamos ver se eu acho. Se eu não achar agora, depois eu procuro e posto ali para vocês no grupo, tá? Aliás, quem não está no grupo da Jornada Sou Rica... Gente, Jornada Sou Rica é para homens e mulheres, tá? É Sou de Alma. Fica a dica aí para quem às vezes estava pensando que era só para mulheres, é para homens, mulheres e o que mais é possível, tá bom? Eu não vou encontrar aqui agora. Encontrou, tá vendo? É só falar que não vai encontrar que encontra. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois ela nos faz perder a importância. Todos nós temos uma criança machucada dentro de nós. Todos nós passamos pessoalmente por questões na nossa origem, ali, desde a nossa concepção, gestação, nascimento, 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14, que foi moldando, além das memórias transgeracionais, das coisas que a gente herdou da nossa família, essas experiências, elas são físicas nossas. Nós passamos
fisicamente por elas, desde a nossa concepção até principalmente 14 anos. As coisas que foram acontecendo com a gente, junto com as informações, palavras e significados que a gente foi aprendendo a dar no decorrer da nossa vida, e quem nos ensinou foi a nossa comunidade cuidadora, pai, mãe, biológicos ou adotivos, cuidadores, primeiros professores, tia, madrinha, pessoal da religião, do bairro onde morava. Essas pessoas, elas foram ensinando você a pensar e significar as coisas. Além disso, você foi vendo algumas coisas acontecer, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava tratando uma pessoa que ela falou assim: Paula, eu fui a filha mais velha, só que daí quando nasceu meu irmão tinha um monte de problema de saúde e eu não podia dar trabalho para minha mãe, porque minha mãe tinha que dedicar todas as forças pro meu irmão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma raiva do meu irmão, porque meu irmão roubou a minha mãe de mim, eu também tive que ficar adulta muito cedo. Eu tive que ficar mocinha muito cedo, porque eu não podia dar trabalho. Entendeu? Aí eu sempre faço aquela pergunta, eu fiz na live passada, vou fazer aqui de novo. Eu perguntei pra ela: você faz cocô, meu bem? Ela: hoje eu faço. Eu falei: hoje? Por que você tá dizendo hoje? Porque antes não fazia, teve que fazer um monte de tratamento pra fazer cocô. Por quê? Porque não pode fazer cagada, porque não pode fazer coisa suja. Eu tive muito problema de intestino, não posso fazer cagada, perfeitinha, entendeu? Não pode fazer coisa suja. E se eu sou perfeitinha, eu não posso fazer um monte de coisa, né? Enfim, olha só que dor que ela teve. Só que na cabeça dela, ela não tinha nada disso, porque ela não consegue. Gente, a gente muitas vezes, se a gente não estiver fazendo isso que a gente tá fazendo aqui, ó, participando das lives, estudando, fazendo uma sessão, fazendo constelação, se a gente não estiver estudando, mas se a gente não estiver em movimento de autoconhecimento, a gente às vezes não vai nem saber o que tá debaixo do iceberg, o que tá na base ali daquele problema, daquela questão, daquele tema. Entende? Então, por isso que a gente precisa se desenvolver para a gente poder compreender que a gente não está isolado na vida, tá? Então, nós temos todos uma necessidade de ser vítima, uma necessidade de ser cuidado, de ser visto, de se sentir pertencente a algo. Então, quando eu tô vendendo, tudo isso para falar, tá? Quando eu tô vendendo almoço para comprar janta, eu tenho um ganho muito forte ali. Eu tenho alguma coisa que eu preciso perguntar. Pera lá. Qual é a crença que tá aqui? Qual é o comportamento que tá aqui? Que se eu mudasse, mudaria toda a minha realidade. O que eu aprendi que eu ainda tô colocando em prática aqui, sem perceber, porque tá no piloto automático, e que na verdade nem funciona mais para mim há muito tempo, mas eu tô aqui copiando e colando porque eu tô acostumada. E principalmente, eu estou disposta a perder essa importância? Verdade, eu estou disposta a fazer o que se requer aqui? Verdade, eu estou disposta a perder o que precisa ser perdido para eu ir para o próximo nível? Estou na disposição de perder tudo para ganhar tudo? É uma pergunta de Axis que a gente faz, que ela é bem filosoficamente complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. Eu estou na disposição de perder tudo para ganhar tudo? E eu vou falar uma coisa que chegou aqui pra mim, na minha consciência, muito legal, tá? Que inclusive eu já vivi isso várias vezes e por isso eu lembro que quando eu estava em Florianópolis, que eu estava morando em Floripa, eu falei: olha só, gente, eu estou vivendo como aposentada. Muitas vezes, depois de uma certa idade, a gente acredita por uma ilusão, por um condicionamento, por coisas que a gente ouviu lá atrás, a gente acredita que depois de uma certa idade nós precisamos ter certos resultados, senão nós somos fracassadas. Se não tiver uma casa, se não tiver casada, se não tiver filho, se você não tiver X dinheiro na tua conta, você é fracassada. Isso é uma mentira de Satanás. Você tem que falar pra você, isso é uma mentira de Satanás. Tá? Até porque, mesmo que tivesse uma idade, essa idade já não é mais a mesma lá dos nossos pais há muito tempo. Porque lá até 20, 30 anos a galera já tinha... Hoje os 40 são os novos 20. Agora que nós estamos indo pra vida adulta de verdade. Pode me provar, como é que fala? Pode dizer que não concorda aqui, se tiver alguém que não concorda com isso. Depois dos 30, tem algumas pessoas que estão acordando antes. Mas a maioria, gente, depois dos 40 que vai fazer a virada de chave, que vai viver uma baita de uma crise existencial, às vezes vai se separar num relacionamento de casal, ou vai falir, vai quebrar uma empresa, entendeu? Vai ter um problema de saúde, e aí que vai se render a vida e vai falar: poxa, tem algo a mais, tem algo abaixo da superfície aqui que eu preciso conhecer para mudar de vida. A minha crise maior foi com 33 anos de idade de Cristo, inclusive. De 2012 e 2013 foram os anos de grande virada da minha vida e que
foram os anos que eu falei, cara, não é possível, deve existir alguma coisa. Eu era educadora financeira, planejadora financeira, eu tinha todos os comportamentos, eu sabia tudo o que fazer em relação ao comportamento, uma extraordinária vendedora, sempre fui extraordinária vendedora, sempre fui fazedora de dinheiro e tive uma crise. Aí que eu conheci a constelação familiar, daí eu falei, olha só, eu não imaginava que existia algo tão abaixo da superfície, que é o que eu estava falando ali. Pedagogia sistêmica e memórias transgeracionais. Porque além dos comportamentos e além dos pensamentos, crenças, a mentalidade a respeito de algo, existe também padrões que a gente herdou da nossa família. Se você conhece a sua família de origem ou não conhece a sua família de origem, pela memória celular você herdou. Você herdou dores, você herdou traumas, você herdou forças, você herdou talentos. A gente herda tudo. O bom e o ruim. Tô fazendo aspas aqui porque é verdade que existe bom e ruim. Ou a gente que dá esse significado. Então, quando eu consigo olhar para minha família, quando eu consigo olhar para esses padrões e eu falo, ok, esses padrões que foram repetidos lá pela minha família, das mulheres de repente não trabalharem, não terem dinheiro, dos casais se separarem, das pessoas terem, sei lá, muitos abusos, roubos, assassinatos, doenças, etc. E eu olho para isso e falo assim, não, calma lá. Funcionou para eles, mas para mim não funciona. Eu vou fazer diferente. Eu assumo um compromisso de fazer diferente, custe o que custar. Aí, nesse momento que você assume esse posicionamento, você começa a fazer o que eu chamo de libertação sistêmica. Pode parecer um termo religioso, não tem nada a ver com religião aqui, tá? Mas é uma libertação mesmo. Porque daí você passa a devolver o que não é teu. Você passa a falar, olha, pra vocês deu certo, pra mim não dá. Eu vou pegar a melhor parte, vou colocar a serviço da vida e vou fazer uma nova história. Gente, nós nascemos para evoluir o sobrenome da nossa família. Olha que forte que é isso. Vamos anotar essa frase? Essa é uma frase para colocar no Instagram hoje, depois da live, né? Nós nascemos para evoluir o sobrenome da nossa família. Quando você está repetindo o padrão, quando você está rodando em círculos, fazendo a corrida dos ratos, rodando atrás do próprio rabo e travando no mesmo lugar, você não está evoluindo. Você está copiando e colando e pagando os mesmos boletos que eles já pagaram. Paulo, o que eu tenho que fazer então para mudar isso? Constelar. Constelar é o primeiro passo, no meu ponto de vista. Você pode ter outras técnicas aí que funcionam para você, super respeito. Para mim, de tudo que eu já vivi, especialmente nos últimos 13 anos, tanto como cliente, como facilitadora, como consteladora, como psicóloga, etc., para mim não existe metodologia mais eficiente do que a constelação, tá? Principalmente para dar essa primeira virada para depois você destravar mesmo e dar os próximos passos. Por isso eu tô convidando vocês a participar da Jornada Sou Rica, monte de conteúdo gratuito extraordinário, participar sábado do diagnóstico sistêmico, quem sabe ser tomado pelo campo da mentoria Sou Rica, que começa dia 8, que daí eu vou contar melhor para vocês no dia 6, né? Inclusive vai ter um momento lá no dia 6 que eu vou fazer uma venda para você, que eu vou te contar sobre a mentoria Sou Rica. E quem quiser saber da oportunidade vai ouvir, quem não quiser vai sair, tá tudo certo, mas aproveitem de toda essa oportunidade dessa semana extraordinária para você mudar a tua mentalidade, para você reconhecer os seus gaps, entendeu? Para você sair dessa corrida dos ratos. E assim, ó, tem que fazer o que tem que ser feito. Paula, você falou que você quase faliu de novo. Depois de tudo que você viveu, você é consteladora, você é facilitadora, você tá o tempo inteiro também sendo cliente, fazendo tuas terapias, tuas coisas, mesmo assim você quase caiu nessa pegadinha de novo? Como que pode uma coisa dessa? Por que eu quase caí nessa pegadinha de novo? Porque eu tinha deixado de fazer o que tinha que ser feito. Posso falar? Bem a real. Claro, tinha questões sistêmicas, eu constelei, eu fui olhar para o que estava acontecendo, né? Eu estava de novo no meio da relação dos meus pais, isso depois a gente vai ter tempo para falar sobre isso, tá? Mas eu estava de novo como mediadora da relação de casal dos meus pais. Eu tinha entrado num movimento bem assim disfuncional, né? Eu estava me sentindo mal de ganhar mais que os meus pais. Olha que interessante isso. Isso são coisas que a gente precisa ir investigando. Verdade que você tem coragem de ser mais bem-sucedida que a tua mãe? Anne? Verdade que você tem coragem de ser mais bem-sucedida que teu pai? Verdade que você tem coragem de ter um casamento muito mais leve, gostoso e prazeroso do que seus pais tiveram? Verdade que você tem coragem de prosperar e transbordar prosperidade na vida das outras pessoas? Verdade que você tem coragem de ser saudável e não levar a doença da família pra frente?
Não ter diabetes igual todas as mulheres da sua família tiveram? Não ter, sei lá, tromboeofilia, tromboesclerosofia, igual todo mundo teve? Cara, a gente tem que ter a coragem. Olha isso aqui. Olha essa carta, que forte. Nós temos que ter a coragem de ser diferentes. Nós temos que ter, e isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser instigado. Vocês entendem o que eu quero dizer? É o que a gente está fazendo aqui. É o que eu vou fazer 9 meses. Sabe por que eu escolhi? Gente, eu vou contar para vocês spoiler, tá? A turma 2 da Mentoria Sou Rica vai acontecer durante 9 meses. E eu escolhi propositalmente fazer 9 meses de trabalho no Sou Rica para poder viver uma concepção, gestação e nascimento. Vai ser um renascimento, vai ser uma reconstrução de dentro para fora, uma reconfiguração de dentro para fora, maravilhosa, gloriosa, grandiosa. Porque essa coragem, gente, ela tem que ser forjada. A gente não tem ela, a gente aprendeu que é feio, que é errado a gente ser diferente dos nossos pais. Dentro do nosso inconsciente, pela lei do pertencimento, a gente tem uma lealdade invisível aos padrões da família, que faz com que ao invés da gente prosperar, fazer diferente, entendeu? Fazer o que tem que ser feito, a gente fica lá martelando o mesmo prego que já tá dentro. Se bobear, tira o prego para martelar de novo. Faz sentido isso para você? Então, abrir mão dessa ilusão de que se você for diferente da sua família, você perde o seu pertencimento, é o primeiro passo. Fala aí para você, concebeu, pertenceu. No momento que você foi concebida, você já pertenceu da família, não tem nada, nem ninguém, nem nenhuma situação no planeta que possa fazer você não pertencer mais à sua família. Entende o que eu tô te falando? Deixa eu só encostar aqui a porta. Então, gente, isso precisa... Sabe aquela história assim? Isso precisa ser dito, precisa ser pensado, precisa ser internalizado, isso dentro da tua cabeça, dentro da tua mente, para que você possa fazer diferente de verdade. E mais do que fazer diferente, que você possa sustentar a transformação. Porque o que acontece com muitas pessoas que eu vejo que às vezes faz até uma constelação, faz uma imersão, participa de uma palestra motivacional, né? A pessoa vai lá e faz alguma coisa. Ela faz uma terapia e tudo mais. Por que não sustenta? Por que volta para o padrão? Porque não tem o conhecimento. Existem algumas coisas que a gente só consegue manter se a gente tiver o conhecimento. E é por isso que eu trabalho tanto com uma parte educacional sistêmica. Você fala pra mim, Paula, qual que é a tua principal função no planeta? Educação sistêmica. Por quê? Porque se você não... Dá até uma crise aqui, peraí. Porque se você não tiver uma orientação, se você não tiver algumas legendas, você não consegue sustentar. Não consegue sustentar a mudança. Faz sentido? Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A nossa tarefinha de casa. Vamos identificar, então, qual é a área da minha vida ou quais são as áreas da minha vida que estão em crise. Vamos fazer um resumo geral da ópera aqui. Vamos deixar esse exercício registrado para vocês fazerem, compartilhar lá no grupo da jornada. E amanhã de manhã vai ter live novamente, tá? E aí amanhã de manhã vocês podem me trazer aqui, quem for participar ao vivo, me contar como é que foi fazer essa tarefa. Topam? Então, primeiro ponto, você vai identificar que área da tua vida ou quais áreas da tua vida você se sente em crise. Aí você pode considerar as clássicas, né? Por exemplo, relacionamentos, relacionamento de casal, ou relacionamento com pessoas da sua profissão, né? Dinheiro, seja porque tem um teto que você não está conseguindo ultrapassar, isso está te angustiando. Então, a crise é aquilo que está te deixando em conflito e está te angustiando, tá? Ah, não consigo ultrapassar um teto. Ah, eu tô com um problema financeiro. Ah, não tô conseguindo dar conta das contas. Ah, eu fiz um investimento e agora não sei se vai dar certo. Não importa. Então, alguma coisa sobre dinheiro. Sobre profissão. Tô realizada, não tô realizada. Quero mudar, mas não sei o que eu faço. Tenho negócios, mas não sei se caso ou se eu compro uma bicicleta. Tome nota. Identidade. Crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu tô saindo da menina pra mulher, mas eu não sei se eu sou mulher, se eu consigo me manter mulher, ou se eu tô uma criança machucada, tá? Identidade, eu não me encontro, eu não sei quem eu sou, eu não sei como colocar minha mensagem no mundo, eu tenho medo de decepcionar, eu tô num casamento que eu não sou eu e eu não sei mais como me posicionar, tá? E corpo, saúde, eu tenho uma doença, descobri um diagnóstico, eu tô com o meu corpo, eu não consigo emagrecer, não consigo engordar,
não consigo mudar meu corpo, não consigo ter uma rotina, uma saúde, uma disciplina alimentar, de exercícios, etc. Então, você vai identificar qual é essa área ou essas áreas que você está se sentindo em crise hoje. Sim? Número 1. Número 2, você vai fazer a perguntinha, você vai fazer a tua pirâmide, você vai desenhar o seu triângulo, eu vou desenhar e vou postar lá no grupo, porque o que eu fiz aqui ficou feio, porque foi rapidinho que eu fiz, mas eu vou desenhar, vou desenhar um bem bonitinho, bem certinho, escrito as palavras certas aqui, tá? Para você fazer o exercício lá também. Então, você vai colocar comportamento, que é o topo, a pontinha do iceberg, vai colocar crenças, emoções, o meu psicológico e mental sobre isso e pedagogia sistêmica e memórias transgeracionais, ok? Aí, para cada uma dessas 3 partes, desse tripé, vamos dizer assim, de auto-observação, você vai tomar nota, você vai fazer algumas perguntas e tomar nota a respeito do que chegar para você. Então, por exemplo, o que é real disso? O que é real sobre eu me sentir falida? O que é real sobre eu não conseguir falar em público? O que é real sobre eu não estar me sentindo feliz e satisfeita com o meu trabalho? O que é real sobre, que mais? Eu estar num relacionamento que não está me fazendo bem? Sobre abuso. Às vezes você está falando que é abuso e nem percebe que você está sendo abusiva, inclusive. Né? Então, vamos fazer um pouquinho de levantamento de possibilidades. A partir disso, vão chegar algumas coisas para você. Paula, eu não entendi nada. Aí amanhã você vem para a live, participa da jornada, até porque no sábado nós vamos fazer um diagnóstico de uma outra forma. Diagnóstico com pessoas representando as áreas da vida. Vai ser bem legal, tá? Se você ainda não se organizou para participar, até já tome nota aí, vai ser às 8 horas da manhã ao vivo. Vai ficar gravado, mas eu vou sugerir que vocês participem ao vivo, quem puder, tá? E vai ficar gravado somente até domingo à noite. Então, você vai ter que assistir logo. Tá? Não sei se vai ser domingo à noite, porque vai demorar pra... não sei. Depois eu escrevo lá no grupo, tá bom? Mas voltando aqui, então. E aí, então, você vai fazer a pergunta. Quais são os meus pensamentos e as minhas crenças sobre isso? Então, lembra que a gente fez o exercício juntos aqui? Vamos supor que a sua questão tá sendo um relacionamento de casal. Aí você vai falar assim, nossa, gente, o que eu ouvia falar sobre relacionamento de casal? Ou a sua questão é no teu negócio lá, na tua empresa. Nossa, o que eu ouvia falar sobre empresa, sobre negócios? Nossa, que ter um negócio próprio é muito difícil. Se você não tiver um sócio, você não dá conta. Se você não tiver um capital de giro, você não vai sobreviver, entendeu? Ah, que relacionamento de casal é ruim, que casou, acabou o sexo, por exemplo. Eu recebo várias pessoas que falam que estão com crises em relação à sexualidade. Sexualidade é corpo, tá? E que daí, a hora que a pessoa começa a falar, ela fala, mas a minha vida inteira meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo, entendeu? Então você vai tomar nota quais são as crenças, quais são as coisas que você ouvia sobre essa área e sobre essa questão que você identificou como crise, ok? E daí você vai finalizar com a quem isso serve? Quem eu estou repetindo da minha família? Vai ser uma pergunta para você chegar um pouquinho mais próximo da parte sistêmica, mas daí a parte sistêmica nós vamos trabalhar nos nossos próximos encontros, porque não vai dar tempo da gente trabalhar aqui agora. Nós estamos a 2 minutinhos de terminar a live, tá? Mas aí já vai ampliar um pouquinho a tua cabeça. Fala, Paula, nossa, você acredita que chegou para mim, a hora que eu fiz a pergunta, a quem isso serve? A quem da minha família eu estou repetindo? Você pode até desenhar uma árvore bem simples assim, ó. Tem você aqui embaixo. Ai, meu Deus, aqui. Embaixo, pai e mãe, avós, bisavós, tal. Você pode desenhar uma árvore assim, mais simples, tá? E aí você faz essa pergunta para você. Então, a quem eu estou servindo? Quem eu estou repetindo? Que padrão é esse que veio da minha família que eu estou repetindo? Pode ser que chegue claramente, nossa, minha mãe, meu pai, minha tia, minha bisavó, meu tataravô, enfim, pode ser que chegue algo muito claramente na tua mente. Assim como pode ser que chegue assim na tua cabeça, bisavô. Daí você fala, nossa, bisavô, mas nem sei nada do meu bisavô, o que será que tem a ver com isso? E você não precisa sair investigando, perguntando, ligando, desenhando, estudando tudo isso. Apenas deixa essa informação chegar aqui para você. E aí você vai dizer respeitosamente, queridos ancestrais, queridos familiares, gratidão, gratidão por esse padrão, gratidão pelo preço que vocês pagaram, gratidão por tudo que vocês fizeram
Eu decido agora respeitar o que foi possível para vocês. Eu honro o que foi possível para vocês. Eu sinto muito pelas dores que vocês tiveram que passar. Mas agora eu sei que vocês já pagaram o alto preço. E em já tendo pago esse alto preço, vocês trabalharam para que eu não tivesse que fazer igual. E eu assumo agora a bênção que toda a história difícil de vocês trouxe para a minha vida, para a minha existência. Eu escolho fazer diferente. E fazer diferente será a minha grande homenagem a vocês. Gratidão. Olha que forte que é isso, gente. Veio do alto. Essa é uma oração mesmo, para a gente fazer em relação aos nossos ancestrais, às pessoas que vieram antes. Depois que vocês fizerem isso, me conta como foi. Quem tiver coragem de transcrever a live vai ficar gravada, tá? Quem tiver coragem de transcrever essa oração que a gente fez juntos aqui, manda para mim. Tem coragem de mandar para mim lá no meu WhatsApp? Ou lá no grupo. Escreve lá no grupo. Transcreve para você, transcreve para passar para os colegas também vão agradecer. Então, um exercício em 3 etapas. Eu tenho certeza que quem colocar esse exercício em prática, que já até colocou aqui em prática comigo, mas vai, de repente, dar alguns passinhos a mais, vai mudar muita coisa no seu dia, na sua forma de chegar às suas questões e, consequentemente, o seu posicionamento em relação à crise. Tá? E lembre-se, nada tem significado até que você dê um significado. Então, se você dá um significado para a questão aí que está acontecendo com você, de ruim, de falta de sorte, de azar, de raiva, de revolta, e você ficar no peso, na densidade desse significado, isso vai ter sido em vão. E depois vai voltar de novo com outras roupas, com outras máscaras, com outros óculos, até você olhar com respeito para isso e reconhecer que em tudo nós temos presentes. Em tudo. Tem uma passagem bíblica que diz, em tudo dai graças. Eu acho isso extraordinário, porque é um baita do ensinamento para nós. Querendo dizer que, se eu tiver bons olhos para as coisas que me acontecerem, tudo vai ter uma bênção escondida ou até bem clara ali para mim. Talvez eu não precise nem me esforçar muito para reconhecer. Então, reconheça em todas as histórias da sua vida, em todas as crises da sua vida, quantas oportunidades incríveis tem de crescimento, de aprendizado, de experiência e que inclusive estão formando a base para você ir para o próximo nível. Sem todas essas experiências, você não chegaria onde você vai chegar. Retome seus sonhos. Volte a visualizar o que você deseja na sua vida, o que você deseja manifestar, o que você deseja realizar. Não deixe de sonhar de jeito algum. Nunca faça isso com você. Ativa a sua criança, a luz da sua criança e brinca com possibilidades. E lembre-se, infinitas possibilidades. A gente não tem apenas um caminho, nós temos incríveis, grandiosos e infinitos caminhos para a gente realizar muita coisa nessa vida. E nossa maior honra, nossa maior homenagem aos nossos ancestrais é fazer algo de bom com a nossa vida. Então, cuida da filha dos teus pais, cuida da netinha dos teus avós, cuida da bisneta. E mesmo que você não conheça os seus pais, ou que você tenha em alguns momentos questões em relação à humanidade dos teus pais, lembre-se que eles são o portal da vida para você. E quando você aprende a dar o sim de coração para o sim espiritual que eles deram para sua vida muda imediatamente. Precisar de ajuda, chama, vem para a jornada, participa das próximas lives. Gratidão pela sua companhia aqui, sendo você que assistiu ao vivo, que está assistindo gravada essa live linda. Tá? E vou te pedir mais uma vez, vocês que participaram aqui comigo, qual é o seu pagamento dessa live? Hã? Quem sabe qual é o pagamento dessa live? Digita aí. Eu vou falar, tá? Pra gente poder finalizar aqui, porque tem delay. O pagamento dessa live, você que assistiu aqui comigo, você vai lá no feed, eu vou deixar salva a live ali, você vai escrever pra mim porque que valeu a pena estar aqui, porque dessa forma você incentiva outras pessoas a vir participar também, e a também receber nesse grande movimento de consciência sistêmica que nós estamos fazendo juntos aqui, tá bom? Excelente semana, incrível mês que está começando hoje, e hoje já tem aquecimento com a galera do Sou Rica, da mentoria, hoje à noite, e semana que vem a gente começa oficialmente a mentoria. Beijo, tchau!